Bom, obrigado por aceitar o convite de estar participando aí do nosso evento. Imagina, eu que agradeço toda a organização. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado mais uma vez, obrigado à organização do Cloud Summit Cerrado, um evento organizado por pessoas da comunidade. Eu gosto muito disso, sempre que posso eu participo, sempre que sou convidado eu faço questão de participar. Eu sou Marcelo Paladino, tenho aí um pouco mais de 20 anos nessa indústria de software, sou pai de 2 filhos, sou um dos organizadores do AWS User Group São Paulo e sou AWS Community Hero. Atualmente eu tenho 8 certificações, incluindo a certificação de especialidade ali de segurança, tá? Eu sou engenheiro de software e arquiteto de software na High Platform. É uma empresa muito bacana de São Paulo, a gente está recebendo pessoas do Brasil inteiro, né? Começou muito forte por conta da pandemia, a gente já vinha nesse movimento, nós temos vagas lá para back-end, front-end, POs, Scrum Master, pessoas de DevOps, tá? A gente tem um produto, uma plataforma bem bacana, a gente impacta mais de 10 milhões de pessoas todos os meses, ajudando as empresas a se aproximarem dos seus consumidores. Para conhecer um pouco mais, fica aí o link das nossas vagas. Quando eu pensei nessa apresentação aqui, pensei muito na jornada das empresas para a nuvem, né? Então, quando uma empresa vai para a computação na nuvem, ela está sempre pensando ali em inovação, em agilidade, em liberdade, em foco no negócio, né, em serviços gerenciados, que durante o tempo, à medida que o tempo passa, as preocupações, à medida que a coisa ganha corpo, ganha atração, as preocupações passam a ser evitar danos, esses danos, às vezes, danos tangíveis, financeiros, e às vezes danos terríveis e catastróficos, como danos de reputação, né, como vazamento de dados, ou exposição da infraestrutura, tá? A preocupação passa a ser também criar uma cultura de segurança dentro das empresas e conceder o menor privilégio possível. Então, as empresas começam num ritmo muito forte ali de inovação, ganham um pouco de tração, maturidade, e aí começa a querer fechar as portas depois. Quando eu pensei nessa apresentação, pensei em fazer uma apresentação bem ampla ali, horizontal, na esperança de servir para executivos, arquitetos de software, desenvolvedores, pessoas preocupadas com segurança na nuvem AWS. Não vou citar todos os serviços, segurança também não tem a ver só com ligar e desligar serviços, né? Tem uma questão muito forte ali de cultura, mas o objetivo aqui é uma apresentação de repertório, tá? Mostrar o que há ali na nuvem, e aí eu decidi guiar essa apresentação de alguma forma ali, por casos. Já vou falar um pouco mais sobre isso, tá? E aí, dentro disso, né, dentro desse repertório que eu falei dessas pessoas, segurança e responsabilidade de todos. O Dr. Werner Vogel já disse isso. Então, se você é arquiteto, você é responsável, se você é pessoa de operação responsável, nesse aspecto, eu escolhi fazer uma apresentação bem horizontal. Eu gosto muito de fazer apresentação direto ali, mais vertical em produtos, mas dessa vez optei por fazer uma apresentação bem mais ampla. A nossa agenda aqui: fundamentos de segurança, identidade e controle de acesso, detecção, proteção de infraestrutura e proteção de dados. Quando eu pensei nessa apresentação, como eu falei ali atrás, eu pensei em criar uma apresentação orientada a causos, tá? E aí eu já tinha mandado para a organização o título da apresentação, mas se eu pudesse voltar no tempo e mudar o título, já estava publicado, eu chamaria de uma visão orientada a causos sobre os serviços de segurança da AWS. Como eu falei, eu tenho algum tempo de área, eu presto muita consultoria, e citar causos é interessante porque a gente pode tangibilizar exemplos mais concretos ali para falar sobre os serviços. Bem, eu vou usar os causos, você pode me perguntar qualquer aspecto da apresentação, você vai me achar ali no Twitter, vai me achar no LinkedIn, só não me pergunte sobre os causos. Quando, onde, quem. Se você me perguntar sobre os casos, eu vou ter que sacar o Ariano Suassuna aí e dizer que não sei, só sei que foi assim. O maravilhoso Ariano Suassuna, né, que nos deixou. Vamos começar aqui com fundamentos, segurança e identidade de acesso, tá? Esse é o caso aqui de uma empresa que tinha várias contas e usuários espalhados, várias contas da AWS, né, e usuários espalhados
em várias contas. Eu vou poupar vocês aqui de ficar lendo as minhas rimas, tá bom? Eu vou falar os casos sem ler as rimas. Então esse é o caso, 2 contas, usuários espalhados em 2 contas, não era exatamente assim o caso, mas tinha mais contas. E como é que você resolve isso? Você resolve isso centralizando os usuários. Nessa solução aqui, eu estou propondo a criação de uma conta de gerenciamento, tá? Para você rodar os usuários aqui e o mecanismo, e forçar um mecanismo aqui forte de login, né? Um mecanismo de 2 passos, um MFA, alguma coisa assim, tá? Na medida que eu estou citando aqui a possibilidade de criar contas, eu vou fazer isso mais vezes durante essa apresentação, um serviço que ganha muita força é o AWS Organizations. O AWS Organizations vai permitir que você crie uma espécie de hierarquia entre as suas contas e faça algumas operações orientadas a essa hierarquia. Então, você pode, por exemplo, já que a gente está falando de segurança, em concessão de acesso aqui, controle de acesso, você pode, por exemplo, fazer, configurar permissões em níveis específicos da sua organização, algo mais ou menos assim, né? Então você teria uma conta de gerenciamento, rodando alguns serviços, uma conta de identidade, com os usuários centralizados ali, uma conta de log, já vou falar sobre isso, e assim, quantas contas você quiser, tá? Fica aqui o link do Well Architected Security, Well Architected Framework, o pilar de segurança do Well Architected Framework. Se você não leu, vale muito a pena ler, tem muita informação lá, muito dessa apresentação e muito do estudo também que eu tenho baseado em segurança para a AWS, né, vem desses documentos, tá? São documentos excelentes, altamente recomendados. Beleza. Um outro caso aqui, agora que a gente já separou os usuários, tinha um caso que a ferramenta, o software armazenava lá as credenciais no arquivo XML e comitava esse arquivo XML no Git. E aí você tinha um Git assim, tá? Com credenciais não temporárias, né? Credenciais lá comitadas no repositório para quem quiser ver. Aqui eu tenho um anagrama, quem descobrir e entrar em contato comigo no Twitter ou no LinkedIn ganha um crédito de $50 da AWS. Beleza, como é que você resolve isso? Bom, o primeiro passo é utilizar o AWS STS, tá? O Security Token Service. Então você vai usar o STS e vai usar roles para fazer esse acesso. Vou detalhar um pouco mais isso. Como é que o STS funciona? Você configura uma role e configura a permissão nessa role, tá? Ao invés de você criar uma credencial que não é temporária, o seu usuário ou o seu serviço, alguém que vai acessar o recurso, ele assume essa role, né, na nomenclatura lá da AWS, tá? Na nomenclatura do IAM, que é o serviço lá de identidade. Ele assume essa role, ganha credenciais temporárias e aí ele acessa o recurso usando essas credenciais temporárias. Então você jamais teria aquelas credenciais temporárias num arquivo XML, tá? A aplicação subiria debaixo dessa role, assume essa role e acessa o recurso usando credenciais temporárias. Se ainda assim você precisar de segredos, e às vezes você precisa, né? Banco de dados é um exemplo, você vai precisar de usar um serviço de gerenciamento desse segredo. Então a AWS tem aqui o Secrets Manager, que você pode usar. Ele tem uma funcionalidade muito interessante ali de rotacionamento, né, de segredo, que é bem interessante. E se você não precisar de rotacionamento, você pode usar o Systems Manager com Parameter Store, tá? Então, se ainda assim você precisar usar segredos, usa esses 2 serviços e usa isso em conjunto com a role. A ideia é que aquela role vai ter uma permissão para acessar um segredo no Secrets Manager ou no Systems Manager Parameter Store e descriptografar esse segredo, tá bom? Então você vai usar, só recapitulando, STS, Secrets Manager ou Systems Manager, conforme o caso, tá? Esse caso aqui era o caso de uma aplicação que precisava acessar um bucket e ganhou direito para fazer tudo no S3 na conta. Então isso aqui é um documento de
definição de segurança, uma policy lá na nomenclatura do serviço ali no IAM. Então aqui eu estou dando permissão de acesso a todas as ações do S3 para todos os recursos. A aplicação precisava ler um bucket, e ela ganhou permissão para excluir todos os buckets. Isso aqui é um problema de segurança, mas também é um problema de continuidade de negócio. Se você juntar os dois causos, se aquela credencial vaza e cai na mão de alguém mal intencionado, essa pessoa mal intencionada apaga todos os buckets e acabou o negócio, a empresa some de um dia para o outro. Tá? Bem, como é que você resolve isso? Mantenha as pessoas longe dos seus dados. Tá? Esse é um primeiro passo. Então aqui você tem o seu bucket de dados, e aqui a proposta é você criar uma conta de log com um bucket de log. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer essa conta aqui, que é a sua conta de negócio, empurrar os logs para uma outra conta. Naturalmente ela vai fazer isso embaixo de uma role. Tudo isso que a gente está falando aqui vai entendendo que é concomitante, tá certo? E aí você mantém as pessoas fora, longe do seu dado, o mais longe que você puder. Beleza. Ainda assim, se você tivesse dado acesso a todos os buckets, né, se aquele erro continuasse, tá bom, a pessoa ia ter acesso a todos os buckets de log. Bom, você já protegeu a continuidade do negócio. Mas você pode fazer melhor. Você pode conceder o menor privilégio. Tá? Então aqui é meio confuso, eu nem vou entrar em detalhes, tá? Porque não é esse o objetivo, mas eu permito a uma determinada role, assumindo aquela ideia ali, né, de usar roles e não entidades não credenciais fixas, né? Permito ele fazer algumas ações, não todas, não vai conseguir excluir um bucket, eu não quero isso, eu quero que ele leia, tá? Em que recurso? Nesse bucket, sob quais condições? Então aqui ainda estou colocando uma condição que esse acesso tem que ser feito através de um determinado serviço da AWS, que é o Athena. Então, fora do Athena, essa pessoa nem conseguiria ter acesso aos buckets. Tá? Então, você deixou as pessoas longe e acessou pelo menor privilégio, tá bom? Beleza. E o próximo passo é, à medida que você tem ali as pessoas criando o role toda hora, o seu time de desenvolvimento, né? Criando o role, concedendo acessos, parte do trabalho do time é olhar para esses acessos, analisar esses acessos, e aí você pode usar o IAM Access Analyzer para verificar aplicações que têm mais acessos do que deveriam. A AWS lançou recentemente uma funcionalidade ali na role, que dada uma determinada role, você pode pedir para a AWS analisar os logs de acesso e sugerir a role com o menor privilégio possível. Isso é muito interessante, foi lançado algumas semanas atrás e está bem ali na configuração da role, tá? Beleza, vou continuar. Se a gente revisar então aqui, separa as contas por carga de trabalho, tá? Centraliza o provedor de identidade, utiliza mecanismos de logins fortes, evita utilizar credenciais temporárias na medida do possível, armazenar e utilizar segredos de forma segura, analisar cuidadosamente acessos públicos e entre contas e conceder sempre o menor privilégio possível. Isso vale para qualquer provedor de nuvem e vale até se você não está na nuvem também. Eu estou citando os serviços da AWS, mas essas práticas aqui valem para qualquer tipo de plataforma, tá bom? E não importa a ferramenta que você usa, naturalmente eu estou me focando aqui nas ferramentas da AWS. Ok, você já está ali com os fundamentos, está dando a permissão direita, como é que você detecta quando alguma coisa sai fora do esperado, né, ou acontece fora do esperado? Esse aqui é um caso de instâncias EC2 que estavam abertas lá para o público, permitindo ping e acesso a SSH de qualquer lugar. Bom, ping de qualquer lugar, você está altamente sujeito a um ataque de negação de serviço, né? Um dos mais simples, inclusive. Por que isso aconteceu? Bom, não tinha como saber por quê.
A conta estava nessa situação, ela não era auditável, não tinha auditoria ligada, e a configuração não era monitorada. Ninguém sabia. Não fui eu que fiz. Tá bom. Como é que você mitiga isso na AWS? Você pode usar um serviço chamado CloudTrail. Tá? O CloudTrail vai gravar tudo que está sendo feito na conta, todas as chamadas de API. Tá? Então você vai gravar o CloudTrail nas suas contas de negócio e, obviamente, você vai centralizar o log do CloudTrail na sua conta de log. Aí você vai usar então aqui você já vai saber quem fez e quando fez, tá bom? Aí você vai usar o AWS Config para olhar para a sua configuração, fazer o inventário da sua configuração e avisar o que mudou na sua configuração conforme um conjunto de regras que você estabelecer como desejadas naquela determinada conta. Então você pode chegar numa determinada conta e dizer que um security group, que foi o item afetado aqui, jamais deveria ter uma porta de SSH exposta para o mundo, tá bom? Então o AWS Config vai mandar os seus logs para cá e conforme essas regras você vai ser notificado sobre esse desvio na configuração, tá? Bem, isso aqui já é bem interessante, né? Você já tem ali a configuração gerenciada, você já tem a auditoria, e aí você já resolve esse caso. No entanto, quando a gente está falando de EC2, imagina que uma EC2 foi comprometida. Então alguém invadiu a EC2 e instalou lá um ransomware, alguma coisa assim. Como é que você detecta isso? Tá? Bem, por mais que você tenha boas práticas, isso ainda pode acontecer. Tá? Então o primeiro passo é entender o que acontece. Nesse caso aqui era a EC2 estava numa subnet pública, aberta para o mundo lá, e não tinha nenhum tipo de monitoramento na rede. Como é que você mitiga isso na AWS? Você já ligou o CloudTrail, excelente. Ativa os logs do DNS e os logs da rede, o VPC Flow Log. E aí você vai usar o GuardDuty para monitorar a segurança utilizando essas fontes de dado. Então o que você vai ter aqui? Você vai ter o GuardDuty olhando esses dados que você ligou, você vai ter os logs de VPC ligados, tá? E imagina o GuardDuty como se ele fosse ali um guarda, olhando toda a sua configuração ali, procurando por desvios, né? Então ele usa ali inteligência artificial para detectar comportamentos maliciosos na sua rede, ou acessos para IP suspeitos, ou domínios suspeitos, tá? Então, você vai ter esse serviço rodando, você vai ter todos esses logs ligados e sendo cruzados por esse serviço, e aí você vai ter uma conta de operações que entrou aqui, ó, tá? Onde você vai centralizar no Security Group todas as descobertas de todas as suas contas, descobertas e alarmes de todas as suas contas com base nos dados que você centralizou, tá? Ok, então você já tem uma mitigação bem forte aqui desse ponto. Bom, falando em detecção, então, configura os logs dos serviços, das aplicações, conforme a criticidade do log, mantém esse log na conta onde ele nasceu, e aí faz a replicação para a conta de log, ou faz a replicação direto para a conta de log, tá? E aí você analisa os logs de forma centralizada ali, os logs e esses finds, né, as descobertas, de forma centralizada ali. Eu citei aqui o GuardDuty, e você pode usar isso para chegar nesse objetivo, tá? Quando você fala ali de descoberta, né, de entender se aconteceu alguma coisa errada, imagina que alguém entrou, ou imagina que você está recebendo um ataque de negação de serviço e você quer proteger a infraestrutura. Como é que você protege a infraestrutura? Tem um caso aqui que todos os recursos da rede estavam acessíveis publicamente, inclusive bancos de dados, o que não faz o menor sentido, tá? Mas isso aconteceu. Não me pergunte onde. Então esse aqui é o desenho. Não tinha nenhum tipo de nível de rede, né? A rede tinha um único nível. O tráfego não era controlado, a área de ataque era gigante e não tinha qualquer tipo de inspeção. Como é que você mitiga isso? O primeiro passo é você usar serviços que são globais, né, distribuídos globalmente. Então você pega aqui o Route 53, que é o DNS, e o CloudFront,
Esses serviços são distribuídos globalmente, eles vão aguentar uma porrada gigante ali, se você sofrer um ataque desse tipo, e serviços como CloudFront, por exemplo, tem algumas coisas já embutidas nele, por exemplo, ele já vem preparado contra abuso de SSL, já vem preparado para só aceitar pacote HTTP válido, HTTP e TCP válido, então ele já tem várias proteções. O segundo passo é cria as camadas de rede conforme o necessário. Então, nesse caso aqui, eu tenho um balanceador de carga, o balanceador de carga fica na minha subnet pública. Eu tenho um banco de dados, o banco de dados, obviamente, tem que estar numa subnet privada, sem saída nenhuma para a internet. Não faz sentido ele estar na saída da internet. Tá? E se eu vou precisar para sair para a internet, coloca as suas instâncias o mais longe possível da internet, e se tiver que sair para a internet, sai por um NAT. Tá? O banco de dados, a gente vai ver, ele nem tem saída para a internet pelo NAT, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer também é colocar um AF entre o seu usuário, né, um Web Application Firewall, e a sua aplicação. E aí você vai se proteger ali de ataques, por exemplo, como injeção de SQL e outros tipos de ataque. Controla o tráfego em todas as camadas. Então, o que eu falei aqui, né? A AWS ali na VPC, você vai ter a Raw Table e vai ter as tabelas ali, as listas de controle de acesso, tá? As NACLs. Então você, com isso aqui, você consegue dizer, olha, esse lugar aqui onde está o banco não sai para a internet. Não tem que sair mesmo, tá? Bom, as minhas instâncias estão numa subnet privada, então elas vão sair pelo NAT. Vão sair pelo NAT, tá? Então você vai ter todo o controle de acesso em cada camada de rede. Ok. E diminui a superfície de ataque. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu estou introduzindo um serviço novo aqui, que é o AWS Systems Manager, especificamente o Session Manager. Se você precisar acessar suas instâncias via SSH para fazer login remoto nessas instâncias aqui, uma possibilidade, ao invés de você abrir uma porta 22, ou qualquer que seja a porta, ao invés de você abrir um SSH para um Bastion Host, uma VPN, a AWS tem o Systems Manager e o Session Manager que você pode usar para fazer esse acesso, esse login remoto, sem necessariamente sem abrir a porta 22, sem abrir o SSH, tá? Então você diminui ali a superfície de ataque. E outra coisa que você pode fazer é implementar inspeção e proteção e gerenciamento de vulnerabilidade com o Amazon Inspector, que vai ser um agente que vai estar instalado aqui nas suas instâncias, tá? No qual ele vai analisar a sua instância contra vulnerabilidades conhecidas. Tá? Então aí isso ainda assim você vai fazer um controle de vulnerabilidade ali no nível da instância. Ok. Outra coisa que você pode fazer é validar a integridade do software. Tá, agora eu estou inspecionando, mas imagina que eu estou gerando uma imagem. Né? Então, seu time está lá num pipeline ali de entrega de software e o time está escolhendo a imagem. Então, se o time precisa de uma imagem lá para fazer um determinado recurso, ele escolhe a imagem. Quem garante que aquela imagem não tem nenhuma vulnerabilidade? Como é que você entrega isso no seu pipeline de entrega de software para validar a integridade do que você está colocando em produção? Se você usar, se for em uma imagem EC2, você pode fazer isso usando o EC2 Image Builder, e ele vai usar o Amazon Inspector por baixo, né, por baixo dos panos, para fazer essa validação, fazer esse scanner. Né. Se você estiver usando o container, você pode usar o ECR, né, para fazer a mesma coisa no nível ali da imagem do container. Então você vai ter uma possibilidade de escanear essas imagens em busca dessas vulnerabilidades conhecidas antes delas chegarem em produção e fazer isso integrado ali na sua rotina de DevOps, né, e colocar um step ali de segurança, de validação de integridade do que está indo para a produção, tá? Bem interessante. Então, só revisando, utiliza serviços globais, distribuídos globalmente, né, cria suas camadas de rede, controla o tráfego em cada camada, reduz a superfície de ataque, executa o gerenciamento de vulnerabilidade e valida a integridade do software. De novo, isso aqui vale para qualquer plataforma, vale para qualquer player, vale mesmo se você não estiver na nuvem, tá? Utilizando qualquer player de nuvem. Ok. Protejo os dados, concedo o menor privilégio, protejo a minha infraestrutura,
como é que eu protejo os dados, né? Esse aqui, voltando naquele caso, eu precisava só ter acesso para ler um bucket e, de repente, ganhei lá permissão para ler todos os buckets. O que eu posso fazer para mitigar isso? Especialmente em tempo de lei de proteção de dados, né? Então, tem um bucket lá com dados dos meus clientes, alguém cometeu um erro na concessão de permissão ali, e alguém que não deveria ter acesso, ganhou acesso e teve acesso aos dados. Então, primeira coisa, criptografa tudo, rastreia tudo. Então, se alguém está acessando o seu dado, você tem que descobrir quem acessou. E, na medida do possível, anonimize os dados, tá? Voltando lá do que nós falamos, isole os dados. Então, mantenha os usuários, qualquer tipo de usuário, o mais longe possível dos seus dados, tá? Elimine o acesso humano aos seus dados. Faça a operação das suas contas utilizando código. Não importa o que, se é Terraform, se é CloudFormation, não importa. Faça, se é CDK, faça essa operação, tente fazer inclusive a operação das suas contas utilizando código. E utilize controle de versão sempre que possível. O S3, que é o Object Store ali da AWS, ele suporta controle de versão. Tá? Então, aonde suportar, se os dados forem críticos, utiliza, rastreia e criptografa. Nesse sentido aqui, falando de criptografia especificamente, se você estiver falando de criptografia em trânsito, utilizar o Certificate Manager. Se você estiver falando em criptografia em descanso, utilizar o QMS. Eu tenho uma apresentação minha de 1h30 sobre QMS num grupo aqui de São Paulo, vale a pena você procurar aí se você tiver dúvida. E você, obviamente, vai operar aqui na AWS utilizando CloudFormation. Eu estou citando CloudFormation aqui, mas CloudFormation, Terraform, CDK, que é CloudFormation por baixo dos panos ali. E você pode usar o Messi para esses dados no S3. O Messi é um serviço bem interessante que ele vai ajudar muito a proteger informações pessoais no S3. Falando especificamente aqui do S3, tá? É aquilo que eu falei, como é que você sabe quais informações confidenciais tem dentro de um bucket? Como é que você classifica isso? O Marcelo, agora há pouco, o Marcelo Paiva estava falando de classificação. Como é que você aplica isso nos dados? Para saber, bom, isso aqui é um CPF, isso aqui é um RG, dados que identificam pessoas. O Messi entra exatamente aí, tá? Com o Messi você pode, ele vai usar ali Machine Learning, para identificar, Machine Learning e processamento de linguagem natural, para descobrir, classificar e proteger dados confidenciais dentro do S3. Vale a pena olhar, dependendo da criticidade do seu negócio, se todo mais falhar, você ainda tem um serviço desse para, primeiro, entender o que você tem ali, e segundo, poder rastrear quem, quando e onde acessou o seu dado, tá bom? Lembra que tudo que nós falamos antes se aplica aqui, né? Então, você tem que estar com o trail ligado. Vários dos passos que nós falamos até aqui, lembra que eles são concomitantes, tá bom? Bem, como eu disse antes, eu sou um dos organizadores do AWS User Group São Paulo. Fica aqui o convite para quem não conhece conhecer. A gente se reúne todos os meses ali. Antigamente, pré-pandemia, presencialmente. Esperamos poder fazer isso em breve. Até brinquei que espero poder comer um arroz com piqui em breve com vocês aí. E agora a gente está fazendo uma vez por mês, mas via online ali no YouTube, tá? Fica aqui o link. Quero agradecer pra caramba a vocês, eu estou em cima do meu tempo. De novo, agradecer a organização, baita prazer estar aqui. Agradecer a todos que estão assistindo agora. Muito obrigado, viu, pessoal? Espero que tenha sido útil para vocês. Com certeza foi bem útil, Marcelo. Foi muito legal a sua apresentação. A gente já tem alguns conteúdos falando sobre gestão de identidade. A turma parece que é brincadeira, mas não é. É uma realidade, é bom ter atenção e vale para todas as nuvens. Vale. E é difícil de fazer, né? É difícil de fazer, é um trabalho de formiguinha, tem que ser feito constantemente, é uma questão de cultura e uma questão de disciplina também. Exatamente, uma questão bem própria ali de gestão mesmo do dia a dia para ficar atento às informações da companhia, né? Total.
Muito obrigado, Marcelo. Até a próxima. Imagina. Obrigado eu. Um abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.